Haveria, então, essa espécie de utopia que criaria o mito de origem do que é desejável, do que nós reconhecemos como bom, e que projetaria para o futuro o caminho desejável, o caminho aprovado. E esse é o que nos importa. Porque as grandes utopias democráticas, é dessas aí que nós derivamos diretamente e que, atualmente, a gente, então, tenta refletir para saber que melhor, ou que encaminhamento dá, ou como aperfeiçoar. Qual era, então, a utopia de futuro da democracia? Essa, que é nossa, era de duas ordens. Era de progresso ou civilização e cultura. O progresso era entendido como o avanço, né? O avanço em direção a um controle e uma manipulação cada vez mais fina e eficiente do mundo natural. Progresso era sinônimo de ciência. É assim que as grandes correntes positivistas, materialistas, começaram a pensar a ordem do mundo. Por outro lado, haveria o que a gente podia chamar de caminhar da cultura, de direção da cultura, e que era entendido como uma espécie de progresso moral. Ou seja, o que é que os democratas pensaram como sendo o mundo ideal, ou o mundo utópico, ou a visão de mundo satisfatória, é que, à medida que o homem, ele criasse e manipulasse o mundo natural, não é? Ou seja, o mundo mineral, vegetal e animal, inclusive nós, enquanto ou como seres biológicos, cada vez que ele procedesse a uma intervenção que alterasse o mundo, nós éramos responsáveis por pensar quais as consequências éticas daquilo. A cultura significaria o reino dos valores. Significaria aquela espécie de olhar que antes era ocupado por Deus e que agora era ocupado pela opinião pública, informada pelos especialistas, como professores, filósofos universitários ou quem quer que fosse, mas seria essa opinião pública que se perguntaria constantemente, que debateria, que refletiria, que pensaria se aquilo que estava sendo feito a nós, né, como seres biológicos, ou a própria natureza, se isso era algo verdadeiro do ponto de vista lógico, belo do ponto de vista estético e, sobretudo, bom do ponto de vista ético-moral. Essa utopia, que foi essa utopia, a utopia moderna, a utopia democrática, não é? Que permaneceu e que continuou vigindo até recentemente. O que é que eu chamo recentemente? Recentemente eu chamo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois do impacto da Segunda Guerra Mundial. Depois que o mundo civilizado, teve a experiência dos horrores do nazismo, as utopias, ou a ideia de utopia, começou a ser desafiada. Começou-se a perguntar e a dizer, em primeiro lugar, se utopia era de fato alguma coisa que a gente devia perseguir. Se era ou não uma coisa boa. Esse desafio, a ideia de utopia, vem o que a gente chama, sobretudo, de o desafio teórico, é o que nós chamamos e conhecemos, digamos, no jargão das ciências humanas ou da filosofia própria, perto dela, que nós chamamos a crítica às metas narrativas. O que é que isso significa? Os críticos pensaram, no momento em que um homem, ele ousa imaginar um mundo finito, cujo desenho ele já conhece, ele sempre vai cair na tirania, no despotismo, no horror. E por quê? Porque o mundo é plural, o mundo é imprevisível, o mundo muda. E eu tenho uma ideia hoje, daqui a 20 anos ela que parecia boa pode não ser mais. Se eu insisto, custe o que custar em realizá-la, eu posso cair em absurdos, como, por exemplo, derivar do socialismo, comunismo, ou stalinismo, ou as ditaduras burocráticas de Estado, como nos países do leste. Ou então, derivar de uma ideia antropológica caduca, mofada, como era a ideia de raça que surgiu no século XIX, um regime tão destrutivo, tão assassino, tão homicida, né, quanto o racismo nazista. A ideia de utopia começou, então, a ser vista não como uma promessa, mas como uma ameaça.
não como alguma coisa que nós devíamos aspirar, mas como alguma coisa que nós deveríamos evitar, né? Em cada utopia, você vê, no fim da trilha, um rastro de sangue. Foi assim com a utopia religiosa, a Inquisição, foi assim com o nazismo, foi assim com o stalinismo, foi assim com o imperialismo salvacionista, que queria, custe o que custe, impor às populações africanas da América Latina ou asiática o que eles achavam que era a norma do bom viver do europeu metropolitano. As utopias, então, passaram a ser desacreditadas ou atacadas dessa vertente. Por outro lado, isso que eu chamaria do ataque teórico, o ataque vindo, né, da comunidade, dos especialistas em ideias sociais, do lado do desafio teórico, você começou a ter desafios práticos. E esse está mais próximo de cada um de nós. Os desafios práticos não se baseavam numa espécie de grande recapitulação do rumo da história para ver onde estava o defeito, onde ela não funcionava, como isso que eu acabei de falar, nessa grande crítica. O desafio prático é o desafio que nos atinge mais, porque é um desafio que diz: não adianta pensar em nada melhor. Não adianta pensar em nada melhor, porque o mundo vem nos provando que tudo isso é sonho de uma noite de verão. É conto de carochinha. Quem disse que o mundo vai evoluir? O mundo pode ir para trás, ir para a barbárie. Quem disse que era obrigatório que o mundo caminhasse progressivamente em direção de uma ética de convívio mais aprimorada? Isso foi uma possibilidade inventada. Isso pode dar marcha ré, sair para o lado, ou a gente pode cair no mundo de horrores da ficção científica, como existe nos autores de ficção científica mais sombrios, mais soturnos, né? Tem uns que são mais otimistas, mais luminosos. Bom, então, isso veio e está sendo agora, sobretudo, discutido no meio de nós, dado a alguns fenômenos dentro do Estado e da sociedade moderna.